Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou aqui tratar de desenvolver algumas respostas a boas questões trazidas por amigos em virtude de um vídeo que fiz recentemente em relação a esse vídeo aqui, que tratava de desenvolver o tema da reencarnação, transmigração das almas, metempsicose, dentro de contextos variados, fazendo uma explanação que buscava ser sintética, em virtude da abrangência do tema, não poder, né, caracterizar em um vídeo de 40 minutos todo o aspecto do assunto, né? Então eu falava de modo assim, en passant, a respeito das impressões sobre o tema em várias religiões e filosofias e caracterizava assim de modo muito pincelado, né, como as tradições religiosas e filosofias observavam o tema da reencarnação, algumas admitindo, algumas não admitindo, algumas admitindo com características diferentes de outras que admitiam também o tema, com particularidades, né? E falava então de um modo assim mais generalista de que poderíamos dizer, né, que as tradições, né, do zoroastrismo, do judaísmo, do cristianismo, né, do Islã, não abarcariam a questão da reencarnação e que as doutrinas caracterizadas assim, né, de modo genérico, como orientais, né, o taoísmo, os budismos, o hinduísmo, o sikhismo, o jainismo, e no caso aqui do Ocidente, né, o Espiritismo e a Teosofia abarcariam o entendimento da reencarnação. Eu recebi um comentário de um querido amigo que me disse que esse tipo de apontamento, caracterizando que judaísmo, sobretudo, e islamismo seriam tradições que não abarcariam o tema da reencarnação, seria equivocado, né? Esse amigo me dizia que o coração do judaísmo, segundo ele, que é a parte mística, né? A parte esotérica, a parte interior, a Kabbalah, não só abonaria a reencarnação, mas que a ensina muito claramente que a fé judaica abarca sim a reencarnação e é um dos elementos interiores, místicos mais importantes das suas concepções, né? Que estaria assim muito avalizado por mestres e do mesmo modo dizendo ele que é possível encontrar assim muitos exemplos de mestres sufis, não é, que é a parte esotérica, mística do Islã, que apontariam para o acerto da reencarnação e que mesmo interpretariam passagens corânicas como indicadoras do princípio da reencarnação. Muito bem. Eu recebi também uma questão de uma amiga que fazia menção à crença da reencarnação também nas tradições de matriz africana, né? Que eu não teria desenvolvido isso, que foi uma pena, pois essas tradições são ainda mais importantes para nós do que, por exemplo, o taoísmo, né? Mais significativas no que diz respeito ao número de adeptos e tudo mais, e influência na cultura brasileira. Muito bem, eu vou responder essas duas questões aqui nesse vídeo e também apontando para um aspecto que esse amigo falou a respeito da reencarnação no judaísmo, que ele dizia, né? Se você abordar o judaísmo sem o ensino da Kabbalah, seria como você falasse da tradição hindu, considerando apenas os Vedas e desconsiderando a parte, né, ritualística, sacramental dos Vedas e ignorasse os Upanishads, a parte filosófica, que é justamente a parte que trata da questão da não dualidade, a questão espiritual, efetiva, filosófica está ali. Enfim, bom, o primeiro ponto é que o vídeo ele tinha como intenção realmente apontar aspectos mais genéricos do tema. Eu sei que isso sempre deixa a oportunidade
de indicações de coisas importantes que eram para ser ditas. Eu tenho consciência disso quando vou fazer um vídeo de um assunto complexo, que por mais que eu me esforce em tentar ser sintético, em tentar ser didático, muita coisa vai escapar, porque esses vídeos são pontos de partida, sobretudo os da série Fenômeno Religioso, para que a partir dali justamente aconteça esse tipo de diálogo e as pessoas possam também estudar mais, conhecer. Também considerando que eu falo para muitas pessoas que não têm assim, um conhecimento muito amplo das coisas, que não são leitores de estudo comparado da religião, que geralmente assim vão pontuar certas questões a respeito do conhecimento das religiões, mas às vezes uma exposição muito ampla pode acabar confundindo as pessoas mais do que esclarecendo coisas, em razão da falta de familiaridade das pessoas com terminologias, com escrituras, com conceitos, né? Então, é de certa maneira um trabalho de desvelamento gradual e também de incentivo ao estudo e aprofundamento, né? De modo que não é assim muito possível mesmo dissecar um assunto de tal ordem de complexidade em um único vídeo, né? Então, eu parto desse princípio, né? Compreensão das pessoas assistindo um vídeo como esse e entender, olha, vai se escolher aqui um determinado tipo de coisa para se enfatizar, mas muitas coisas precisam de outros vídeos ou de um complemento em texto, enfim. Esse tema da reencarnação, então, ao tratar da perspectiva da reencarnação em várias religiões, eu disse, né, não faz parte do contexto do judaísmo, não faz parte do contexto do islamismo. Sim, existe a parte esotérica do judaísmo, a Kabbalah, e existe toda uma série de ensinamentos e de desenvolvimentos que estão presentes na Kabbalah que não estão presentes naquilo que nós podemos considerar assim, né, a forma exterior, a forma exotérica do judaísmo, né, a Tanakh, né, como posso definir isso, né? A definição de lei, profetas, escritos e o Talmud, né, formam esse compêndio daquilo que nós podemos dizer assim, é a tradição judaica naturalmente reconhecida por todos os judeus. Se eu, por exemplo, retiro do taoísmo, do budismo, do hinduísmo, do sikhismo, do espiritismo, do jainismo, a reencarnação, essas doutrinas todas perdem seu sentido. Elas se desfiguram muito notoriamente. Não seria possível falar de budismo sem falar de reencarnação. É um elemento fundamental. O budismo é uma tradição reencarnacionista. Você pode desdobrar aqui o entendimento do sentido da palavra reencarnação, enfim. Mas o ponto é que sem a ideia dos muitos nascimentos, a ideia do samsara, não é possível compreender essas filosofias, essas religiões. Isso está contido dentro do escopo básico. Não é assim no judaísmo. Se você se ater a profetas, aos escritos, né, à lei e ao comentário do Talmud, você não vai prescrever que o judeu precisa crer na reencarnação. Não é verdade, para que ele seja alguém que compreendeu. Não. Então, o que nós podemos dizer é que um judeu atento a esse corpo, né, sobretudo essa parte, né, essa tríade, né, profetas, lei, escritos, não vai, ele pode ser perfeitamente atento a tudo isso, justo cumpridor da lei e não ser reencarnacionista. E ninguém poderia apontar para ele e dizer você é um herege, você abandonou a fé. Não. Poderia, inclusive, pregar contra a reencarnação baseando-se
no entendimento desses escritos. Agora, ele pode ser um judeu iniciado nos princípios esotéricos, interiores, profundos e místicos, da dimensão mística da tradição judaica, que é a Kabbalah, e nisso, definitivamente, acolher como uma verdade da fé, profunda verdade da fé, o ensino da reencarnação. E aí sim, verdadeiramente. Mas eu acho mais didático tratar as coisas assim, judaísmo e Kabbalah, como coisas separadas. Por quê? Porque você pode ser um judeu e ignorar a Kabbalah. E pode ser um cabalista e não ser necessariamente aderente às tradições desse judaísmo exotérico. Então, é uma escolha que a gente faz quando faz um vídeo, né? Determinar um tipo de ênfase. A minha questão ali era assim, mais tate mesmo das coisas, um público mais geral, dizer assim, de modo geral, a tradição judaica não é uma tradição reencarnacionista. Evidentemente que aqui, agora, a gente pode esmiuçar isso e dizer, mas a tradição esotérica dentro do judaísmo, sim, abarca o conceito da reencarnação, ainda que este conceito seja sutil e às vezes não tão sutilmente diferente daquele conceito que poderíamos entender da reencarnação, por exemplo, no Espiritismo de Allan Kardec. É diferente. É uma questão de desdobramento das potências da alma, que buscam encontrar, né, aquele processo de retificação, ou seja, de melhoria para a conjunção final na ressurreição. Então, assim, os conceitos da tradição esotérica judaica são muito ricos, muito complexos, muito vastos, e para serem compreendidos precisaríamos desenvolver esse assunto. Mas aí precisaríamos desenvolver o assunto no taoísmo, precisaríamos desenvolver o assunto dentro das várias escolas, darshanas do hinduísmo, que são diferentes, têm variantes. Né? Então, eu acho que o ponto importante aqui é isso. Esse meu querido amigo diz: se interpretarmos o judaísmo sem a Kabbalah, seria como interpretarmos o hinduísmo sem os Upanishads. Aí força um pouco. Os Upanishads constituem, né, a base do Vedanta. Mas o Brahmanismo se baseava nos 4 Vedas, na parte ritual, na parte, né, da construção da religião exterior, das obrigações e das paramentações daquele corpo externo. Então, por que existe o Vedanta? Que caracteriza justamente, né, os Upanishads, os Brahma Sutras, o Bhagavad Gita, né? A interpretação desse aspecto propriamente filosófico vai sim apontar para as verdades, né, as grandes Mahavakyas da não dualidade, o conhecimento de Brahma. Eu poderia falar então assim de Vedanta e poderia falar de cultura védica, poderia falar de brahmanismo, poderia falar de Vedas. Quando dizemos que o príncipe Siddhartha Gautama se antagonizou com o brahmanismo, não podemos dizer que ele se antagonizou com Vedanta, não é verdade? Então existe uma separação, né? Que, assim, num nível mais, né, avançado, né, de diálogo, né, interreligioso, né, de estudo, a gente sabe que existe essa diferenciação muito clara, então não acho boa a comparação. A respeito do Islã, sufismo, parecido aqui com a questão Kabbalah e estrutura esotérica, exotérica do judaísmo. Um pouquinho diferente, porque o sufismo não é uma exposição, né, em tratados, em livros, em mestres, expondo uma doutrina sutil esotérica. O sufismo é uma corrente de pessoas que buscaram a experiência do embriagamento no amor divino. Mas o sufismo não vai apresentar para o mundo aquilo que é aí, os mistérios e delícias do quarto nupcial, né? Ou seja, as histórias sufis nos mostram uma sabedoria, mas existe um simbolismo, toda uma exposição esotérica que não chega ao exotérico, justamente porque esse é o princípio da coisa. O que nós podemos dizer? Existe uma tradição dentro da tradição islâmica
de interiorização e de busca mística que chamamos sufismo. E, evidentemente, nos ensinos, desdobra-se das exposições dos poetas do sufismo uma abordagem não dualista, uma abordagem que fala a respeito da natureza de tudo, como a natureza do amado. A relação amado e amante é o desenvolvimento deste descortinar da verdade. Então é claro que nós podemos entender que na percepção de fundo do sufismo não existe a ideia de alguém eternamente desgraçado, de alguém intrinsecamente mal, né? Pois tudo está dentro do amado. Mas esse desdobramento do sufismo, ele é feito, ele é moldurado dentro de uma cultura islâmica. Você pode dizer assim, Rumi é muçulmano. É verdade, ele vive dentro de uma cultura muçulmana. Mas, evidentemente, que o entendimento místico da realização de Rumi extrapola os limites exotéricos do Islã. Dito por Rumi, inclusive. Né? Eu não posso mais me considerar muçulmano, eu não posso me considerar cristão, eu não posso me considerar pagão. Era muito mais do que isso, né? Ele poderia fazer esses 5 orações, estar voltando para a Meca. Essa não é a questão, né? O ponto é que o seu relacionamento, a sua realização espiritual, ela é de uma dimensão, né, que vai além das fronteiras dos parâmetros estritos de uma observância exotérica do islamismo. Então, eu particularmente acharia melhor dizer os sufis podem considerar a reencarnação. Ainda assim, também podemos dizer que a reencarnação não é um ensino fundamental da identidade do sufismo, não é verdade? Não caberia aqui falar em uma dogmatização dos princípios do sufismo. Eu chamo de contrário disso, né? Mas ainda assim, se pegássemos o espírito da coisa, poderíamos dizer que não dualidade é muito mais próximo do sufismo. É claro que não dualidade implica quase que necessariamente o entendimento da reencarnação. Por quê? Porque se você vê tantos separados e tanta multiplicidade, isso deve acabar em algum momento. Deve acabar em algum momento, a obscuridade só pode ser diluída através de um processo. Esse processo, sim, os muitos nascimentos, até que deixe de existir nascimento. Ok, concordo, existe um encaminhamento natural para um desenvolvimento da ideia dos muitos nascimentos, da reencarnação dentro de conceitos da não dualidade. O sufismo, em todo o seu espírito, é uma proposição não dual. Posso dizer então que o islamismo é não dual? Não, né? Não posso dizer isso, não é verdade? Então o que nós podemos dizer? É que a tradição do sufismo está emoldurada dentro do universo muçulmano, islâmico, mas ultrapassa esse. Tanto é que você tem, né, o desenvolvimento de pessoas que são de tradição sufi e que, embora o sufismo, né, formalmente falando, seja uma linhagem muçulmana, né, os grandes cabeças, né, e líderes de tarikas são sempre, assim, tradicionalmente da linhagem do profeta Maomé e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, é uma tradição ancorada na emolduração muçulmana, mas os princípios, o espírito da coisa do sufismo ultrapassa o Islã. Né? Então, eu preferiria dizer Kabbalah e sufismo abarcam. Kabbalah mais. Sufismo, existe espaço para abarcar a perspectiva da reencarnação. Islamismo e judaísmo não são filosofias, religiões, tradições reencarnacionistas. Nós não podemos dizer, se você não entender a reencarnação, o islamismo não faz sentido para você. Não tem cabimento isso. Assim como você pode ser perfeitamente um judeu não reencarnacionista e, evidentemente, que pode ser um judeu reencarnacionista, sem dúvida nenhuma. Só um parênteses aqui, então, né? Nós poderíamos abordar isso dentro da tradição do cristianismo. O cristianismo mainstream, cristianismo que se codificou naquilo que consideramos, né, um pensamento básico das instituições do cristianismo, é a expiação vicária, o sacrifício de Jesus Cristo que
salva a humanidade, pois a limpa, é o novo Adão. O ensino da expiação vicária, ele não colabora para o entendimento da reencarnação. Sem dúvida nenhuma, não. Porque a reencarnação está falando de um processo de realização desta limpeza alma por alma, através de um processo pessoal. Então, assim, o que nós podemos dizer? A partir do momento que houve uma codificação e um estabelecimento de uma ortodoxia do pensamento cristão, nós podemos dizer que aquilo que se entende como cristianismo não é reencarnacionista. Isso significa dizer que ao longo do tempo, na história da cristandade, não existiram cristãos que perceberam a verdade da reencarnação, um conceito para eles verdadeiro e que deveria ser conciliado com o evangelho? É claro que sempre existiu pessoas assim. E é claro que fora de uma ortodoxia existem pessoas que vão se identificar como cristãos e vão entender a reencarnação. Mas se eu for falar aqui de cristianismo, eu vou dizer que o cristianismo não é uma tradição reencarnacionista. Não é verdade? Esse é o ponto. Então, acho que são sutilezas, né, da informação que precisam justamente de um vídeo como esse, né? É muito bom esse tipo de diálogo. A última questão trazida por essa amiga é sobre as tradições de matriz africana, que segundo ela, então, seriam reencarnacionistas. Eu tenho um vídeo aqui no canal, né, a respeito das tradições de matriz africana. Outro assunto vastíssimo, que eu estou muito longe de ser um especialista, posso falar apenas assim, muito pontualmente, indicando que as pessoas se interessando mergulhem nesse vasto e fascinante assunto. Mas, pelo que eu entendo, as tradições de matriz africana, primeiro que são várias tradições e tem nuances entre elas, mas elas não têm também como parâmetro fundamental a reencarnação. Você pode entender que alguém pode até aceitar o princípio da reencarnação, mas que ele não é um princípio fundamental para você ser do candomblé, por exemplo. Definitivamente não. Diferente é com a Umbanda, que é um desenvolvimento posterior de muita influência do espiritismo, do kardecismo. Né? Então aí você tem já um corpo de doutrina que indica a exposição da perspectiva da reencarnação. Mas não é assim de religiões de matriz africana. A relação é outra, é sobre este mundo, né? Sobre esta vida, sobretudo, e a sua relação com o divino, com o astral, com a outra realidade. Né? Também, voltando aqui à questão do judaísmo, o judaísmo é sobretudo, a vida deste mundo. Não é? E a ideia da ressurreição, a ideia do tempo da ressurreição, do tempo do tempo messiânico, da realização desse futuro ressurrecto, onde há a plenitude do corpo e da alma retificados, estados na perfeição prevista e proposta e imposta por Deus, é uma coisa diferente da vida aqui. Então, ainda que se compreenda dentro do aspecto místico do judaísmo, a Kabbalah, a perspectiva, sim, da ideia de retificação dessas potencialidades da alma, a ideia é que isso se dará fundamentalmente, plenamente, num tempo futuro. Não é? Se concluirá isso. Então a preocupação é muito com a relação que você tem com Deus através da conexão com as tradições aqui, agora. Parecido então com as tradições de matriz africana. É muito como você se relaciona com o seu orixá aqui, agora. Não é? Então é isso. Agradeço muito, muito bom, e provavelmente vão existir outros vídeos como esse, né, desdobrando o assunto desse tema, desse vídeo de tema tão ousado, né, pela sua vastidão e riqueza. Tá bom? Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.